Então, os 6 meses é uma fase também que as pessoas têm procurado muito, os profissionais de saúde, porque é uma fase, efetivamente, que a gente pode ofertar e a gente tem esse papel. E a maioria dos responsáveis estão muito preocupados. Ninguém começa uma introdução alimentar oferecendo Coca-Cola para o bebê, que sabe que aquilo não é bom. E aí, quando começa essa introdução alimentar, hoje a gente sabe que não precisa ser peneirado, não precisa ser processado, pode ser só amassado. Eu falo sempre que é bom saber desengasgo, mas se a gente fizer uma boa alimentação segura, o risco de desengasgo é quase nulo. Então a gente também tem que saber que alimentos a gente está ofertando para esse bebê não engasgar. Então as comidas amassadinhas, aquela papinha que a gente via marrom, com tudo misturado, também não existe mais. Então a gente tem que ter um prato com um pouco de cada um desses alimentos para que o bebê sinta o paladar que a gente tanto falou hoje, né? Não adianta eu fazer uma maçaroca tudo junto, que o sabor é da maçaroca, ele não tá aprendendo a comer cenoura, enfim. Então, o que a gente preza nesse prato, enfim? A gente preza uma leguminosa, então feijão branco, e é muito legal a gente pensar que muitas vezes a gente só oferta também feijão. Feijão, nossa, carioquinha, de vez em quando um preto. Mas não, feijão carioca, feijão preto, feijão branco, mandioquinha, você falou de mandioquinha, eu amo mandioquinha. Lentilha, ervilha, lentilha vermelha, grão de bico. Isso muitas vezes a gente esquece, mas é importante a gente ofertar para o bebê. E comer também, eu falo, vamos ofertar e vamos comer. Então essa leguminosa, um cereal, então o arroz é o nosso principal, mas dá para ofertar quinoa, por exemplo, que hoje já está cada vez mais acessível. Um legume, uma verdura e uma proteína. Então a proteína é para quem come proteína animal, para quem não é vegetariano ou vegano, uma proteína animal, mas que pode ter esse reforço das leguminosas para quem é vegetariano. Então esse é o prato completo. Camila, eu vou ter esse prato completo todos os dias? É o ideal. Às vezes você faz só um macarrãozinho com molho ali, mas é bom que a gente oferte todas as refeições esses alimentos. E uma outra coisa importante, né, que a gente tem dos 6 meses aos 10 mais ou menos, o que a gente chama de janela imunológica, em que você tem que apresentar alguns alimentos que podem ser alergênicos, ou seja, podem causar alergia, e que se a gente apresentar antecipadamente aí no período dessa janela imunológica, a chance de ter alergia no futuro diminui. Então isso veio dos Estados Unidos porque eles começaram a ver que as crianças estavam com muita alergia a amendoim. E eles amam amendoim, né? Eles comem muita pasta de amendoim. E aí se verificou que ao introduzir esse amendoim nessa janela imunológica, a chance dessa alergia na criança maior diminuía. Então a gente já oferta ovo desde os 6 meses, a clara e a gema. Antigamente não tinha, era começa só com a gema, depois põe a clara. Não, hoje a gente faz as duas coisas. A gente oferta amendoins, mas é em pasta, porque amendoim tem alto risco de engasgo, mas castanhas, a gente pode fazer a pastinha. Hoje tem pasta de castanha de caju, eu ponho sempre na banana, ou mesmo a pastinha de amendoim sem açúcar. A gente não oferta açúcar até os 2 anos, perdão. E aí a gente tem essa introdução de peixe, camarão, né, de boa procedência. É bom que a gente oferte esses alimentos alergênicos, possivelmente alergênicos, para essa criança nesse período. E aí a gente não oferta açúcar até os 2 anos, e eu não gosto nem dos sucos, né? Antes a gente começava com suquinho de laranja-lima aos 6 meses. Não precisa, é melhor dar a laranja. A criança consegue comer uma laranja assim, segurar e se refastelar ali, ficar feliz com aquilo, porque o suco ele não tem a fibra. Então ele é só o açúcar, né? E isso causa uma predisposição também a diabetes. Por quê? Porque você dá um monte de pico de açúcar e ele cai rápido, porque é muito doce e o pâncreas produz muita insulina e cai. Produz muita insulina e cai. Então você está exacerbando isso pro seu pâncreas. Então a gente também não oferta açúcar. O ideal é segurar ao máximo. Eu gosto de ofertar chazinhos depois de 1 ano, e eu falo que eles são uma boa ajuda para quando vai na lancheira da escola a gente também não precisar ficar mandando suco, porque uma criança que toma chá é muito mais saudável do que uma criança que toma esse suco, né? Bebida de criança tinha que ser água e leite, mas hoje a gente vê muito água e suco, então a gente tem que ter esse cuidado. E aí vai até os 2 anos, segurando esses alimentos saudáveis, da melhor forma possível, esse equilíbrio, né? E essa oferta de vários vegetais aí, gente, porque a gente esquece também de alface, de rúcula, É difícil deles gostarem, mas se a gente apresenta desde pequenininho, eles têm pelo menos esse contato. Esse ECA, ele vem em menor quantidade depois dos 2 anos. Então essa é a introdução alimentar até os 2. Aí depois a gente está no mundo.